Olá a todos. Hoje o assunto econômico do dia foi foram sem dúvida as repercussões da elevação da taxa Selic em um ponto percentual ontem, decidida pelo Banco Central através do Comitê de Política Monetária, que mesmo, eu diria que mesmo causou algumas surpresas para o mercado. Primeiro, predominantemente as previsões levavam a 0,75 de elevação e ela se deu em um ponto percentual, levando a Selic então para os 12,25. E mais do que isso, uma questão até um pouco inédita, o Copom já definiu mais dois aumentos de taxa de juros de um ponto percentual para as próximas reuniões, o que vai levar a taxa aí acima de 14%, ficaria então minimamente em 14,25% para o ano que vem. E eu acho que, sem dúvida alguma, essa decisão do Copom, ela indica principalmente que elas dão muito o tom da gravidade do cenário econômico atual. Eu acompanho há bastante tempo o sistema de metas de inflação e, como CFO de banco, eu figurei algumas dezenas de vezes entre os top 5 da pesquisa Focus do Banco Central, que reúne os principais, mais de 100 analistas econômicos do Brasil. E, em especial, eu acertei muito na previsão da taxa Selic. Mas eu não me recordo de que em algum momento o pessoal do Copom tenha decidido com tamanha antecipação como o fez dessa vez. E que já definiu, então, que nas próximas reuniões ocorrerão mais duas elevações. Então, além do que, a meu ver, também vai ficar em aberto que a taxa poderá continuar sendo aumentada, podendo vir a se aproximar dos 15% durante o ano de 2025. Essa postura do Banco Central de pisar no acelerador, ele certamente é uma decorrência clara de uma rápida deterioração do quadro econômico nacional e que tem sempre como principal causa e cada vez mais evidente a perda do controle fiscal por parte do governo Lula. E aqui se junta, a meu ver, o esgotamento desse Estado grande que eu venho denunciando e que não consegue mais controlar a sua despesa, com uma série de gastos estruturais nunca enfrentados adequadamente, como é o caso da Previdência, que eu insisto, com seus déficits bilionários e crescentes, mais a necessidade de uma ampla reforma administrativa, que seria uma forma, então, de reduzir o absurdo custo da ineficiente burocracia estatal, né, e com a assumida pouca importância dada pelo presidente Lula quanto a esse equilíbrio fiscal. Nós devemos considerar que uma das razões para a rápida deterioração da situação econômica recente se deu principalmente a partir do pacote de corte de gastos divulgado pelo governo e que, de tão vazio e com resultados projetados aparentemente nulos, passou a todos, o mercado, pessoas, analistas em geral, a certeza de que o governo não estava falando sério sobre a busca real e sincera para equilibrar as contas públicas. Quando o mercado leu a falta de sinceridade do governo e constatou que o pacote era vazio, não resolveria minimamente a questão do déficit, reagiu então a partir desses efeitos nulos que foram vislumbrados. Com isso, então, explica por que o dólar disparou, porque as curvas de juros futuras subiram rapidamente e por que também as previsões de inflação continuaram se elevando. E que, em conjunto, esse combo, então indicavam a necessidade de aumentar mais ainda os juros e mesmo acima do esperado recentemente por todos no mercado. E todos tiveram, e hoje estão tendo, que refazer as suas expectativas e as suas projeções. Na realidade, o que nós vemos hoje é uma completa imprevisibilidade por parte do governo de entender que poderia continuar expandindo o gasto indefinidamente e que as consequências esperadas, como o aumento da inflação, a explosão da dívida pública e dos juros, foram aparentemente questões mal avaliadas por quem conduz o país hoje. Eu até poderia dizer que o mercado até vinha sendo bonzinho com o governo Lula, apesar das queixas, pois nem ele mesmo, esse mercado, conseguiu prever as consequências reais de 2 anos de expansão do gasto público, bem como da perda do controle fiscal
na amplitude que isso foi tomando. Com esses continuados, então, déficits, principalmente quando se soma o déficit, quando a gente avalia o déficit nominal, que é o que inclui os juros da dívida, eles estão batendo acima de 1,1 trilhão no acumulado de 12 meses, nos últimos meses, isso tem acontecido, e sinto muito, e o mercado também já precificou e enxergou isso, vai continuar piorando o resultado do déficit total ou déficit nominal. Para fazer uma conta bem simples de papel de pão, o estoque da dívida federal é alguma coisa como 7 trilhões de reais. A simples elevação de apenas um ponto percentual, que é o que ocorreu na taxa Selic, vai representar um custo com juros na ordem de 70 bilhões de reais anuais. Essa não é uma conta exata, tá, meus amigos, mas ela dá uma boa ideia da grandeza desse efeito. E veja, que o primeiro ano, é importante esse destaque, apenas no primeiro ano do pacote fiscal que foi proposto, se previa um ganho ali, uma economia de 30 bilhões de reais. E isso é menos da metade do aumento adicional de 70 bilhões decorrentes da simples elevação de apenas desse ponto percentual adicional de Selic que foi decidido ontem à noite. Para ter uma ideia, tá? Se a Selic ficasse estável nos próximos 12 meses, a taxa prevista de 14,25, que já está devidamente precificada e anunciada pelo Banco Central para os próximos meses, faria então com que o total de juros chegasse a alguma coisa como 997 bilhões anuais, ou seja, quase 1 trilhão de reais anuais pagos por conta da dívida pública que nós temos hoje, que eu digo sempre, a dívida pública brasileira se torna cada vez mais impagável. Se nós olharmos também para o orçamento previsto para 2025, que é próximo de 6 trilhões de reais, nós vamos ver que quase a metade desse orçamento ele vai para o pagamento da dívida pública, o que dá bem uma ideia da péssima situação em que nós nos encontramos e que vai refletindo em todo esse burburinho, esse turbilhão que nós estamos enxergando na economia agora e também para frente. Bom, como nós não geraremos superávites primários para ajudar então a pagar essa dívida, quer dizer, eu preciso juntar um pouquinho de dinheiro para ir lá no banco e pagar. Funciona rigorosamente da mesma forma. Então a tendência é que essa dívida continue se acumulando. Aí o seu crescimento será ainda mais acelerado com uma taxa Selic elevada. Ou seja, nós estamos criando uma tempestade perfeita. Se compreendermos bem também, meus amigos, que a perda do controle fiscal é a principal razão, o que está por trás da inflação, da elevação dos dólares, da elevação da taxa de juros, de uma desaceleração prevista na economia para 25 e 26, o que nos preocupa mais ainda é o fato de que, enquanto a questão da redução consistente do déficit público não for minimamente resolvido, ela vai acabar de alguma forma sabotando os efeitos esperados pela política monetária, pois ela acaba, dessa forma, diminuindo a potência de instrumentos, como uma elevação da taxa Selic, o que aumenta, então, a necessidade de uma aplicação de uma taxa cada vez mais alta, que esse é o nosso presente. Ou seja, eu faço uma política monetária para tentar conter a inflação. Do outro lado, o setor público sabota, porque ele não equilibra as contas públicas e com isso eu tenho que botar mais dose de remédio, que é o único remédio que se conhece para conter a inflação no Brasil, tá? É a questão da taxa Selic elevada. Então, é simples assim. Eu diria, se houvesse controle efetivo das contas públicas, os juros poderiam ser menores. É uma relação de causa e efeito. Ou seja, é claro que nós só estamos tendo que praticar uma taxa de juros extremamente elevada, que vai ser muito danosa para todo o tecido econômico brasileiro, porque existe um sabotador na nossa política econômica que gera os grandes efeitos colaterais
onde então se leva para o médico só manda tomar mais doses cavalares de taxa Selic. Sabedores disso, eu diria, né, eu acho até que de forma responsável, os membros do Copom decidiram então acelerar e se anteciparem quando já anunciaram essas novas altas da Selic, repito, de forma inédita. Quer dizer, mas das próximas duas reuniões já está dito que a taxa vai subir 1 ponto percentual em cada uma. E isso dá muito bem o tom de gravidade com que eles enxergam a situação atual do Brasil. E, ao mesmo tempo, acabam tendo que reconhecer a insuficiência das medidas tomadas pelo governo federal para o trato do descontrole fiscal. Vamos lembrar, o Banco Central, na prática, já está sob nova administração e as doses e os remédios têm sido os mesmos. Acho muito bom nesse sentido. Acho que a sinalização dessa reunião do Copom foi muito positiva, pelo menos na administração de expectativas, de que a política monetária vai ser levada com seriedade. Não vai voltar a ocorrer como aconteceu no governo Dilma com a presidência do Tombini no Banco Central. Mas o que a gente viu é que no dia seguinte ao anúncio do Banco Central, o dólar seguiu elevado, o Ibovespa caiu e as taxas futuras continuaram subindo, saltaram, o que permite avaliar que mesmo com uma ação que consideramos ousada pelo Copom, as percepções do mercado não se alteraram, pois as incertezas ou eu digo até certezas fiscais do que vai ocorrer, elas permanecem pressionando o futuro negativo, ou seja, um futuro negativo para a nossa economia. Mas no Brasil, lamentavelmente, por vezes parece que nada que está tão ruim não possa piorar. E infelizmente pode acabar piorando mesmo, pois não podemos descartar uma Selic de aproximadamente 15% em 2025. Exatamente por uma previsão que continua nos assombrando, que é uma inflação resistente e acima dos 4,5%, que é o teto da meta de inflação, que lembremos que a meta de inflação ela é definida pelo próprio presidente Lula, que define que ele, por um decreto, define que a meta a ser perseguida é 3%, esse é o centro da meta, e a política monetária tem que ser praticada para então, fazer com que a inflação convirja para 3%. Só que a mesma pessoa que define os 3% como meta da inflação e manda para o Banco Central fazer a sua política monetária, ou elevar a taxa de juros para trazer para os 3%, é a mesma pessoa que acaba sabotando a prática da política monetária e, com isso, prejudicando cada vez mais o nosso cenário econômico. Concluindo, então, eu até diria que o fato disso tudo que a gente está presenciando nesse momento, eu não descartaria uma desaceleração econômica mais forte hoje, tá, do que o mercado vem precificando. Isso não pode ser descartado, porque realmente, novamente, a perda do controle sobre a questão fiscal, as más indicações e a incapacidade do governo em administrar e gerir o seu déficit, a sua despesa, ela está cada vez mandando mais conta e, novamente, a conta vem para a sociedade através de mais juros e de redução do crescimento econômico. Eu talvez tenha que revisar as previsões, acho que o mercado vai começar a fazer nas próximas semanas, a partir exatamente de novas observações desses efeitos dessa taxa e o que vai acontecer, de forma a reduzir o crescimento da economia brasileira para os próximos anos, a menos que continue havendo esses impulsos heterodoxos ou não recorrentes, tá, de mais injeção de gasto fiscal, mas isso a gente já viu que essa fórmula realmente ela deveria ser descartada, banida e proibida. Ou senão nós vamos continuar convivendo cada vez mais próximo do fundo do poço, tendo que perfurar mais ainda o fundo do poço para continuar descendo. Obrigado, desculpe que hoje as notícias não foi boa, mas é importante tentar didaticamente explicar minimamente o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer e prevenir todos os nossos, quem nos assiste aqui hoje, empresários ou pessoas físicas, de que para onde a gente vai e procurar nos precaver de tudo isso que está ocorrendo. Muito obrigado e até a próxima.